Olá, tudo bem? Tomara que esteja bem. Eu me chamo Diogo Marques e esse é o meu sinal. Seja bem-vindo e bem-vinda à primeira aula de Sign Writing, cujos sinais são dois. Esse primeiro, ou pode ser assim também, Sign Writing. Então, vamos começar? Como que nós fazemos a escrita de sinais? Então, nós temos duas perspectivas. Uma é usada pelo Sign Writing e a outra não. Então, primeiramente, nós temos a perspectiva de quem está vendo a sinalização. Muitas escritas no mundo todo de língua de sinais usam essa perspectiva, mas Sign Writing ele usa a segunda, que seria a perspectiva de quem está sinalizando. Então, a forma que você vê a sua sinalização, é assim que você escreve. Então, não é você vendo outra pessoa e copiando aqueles sinais, é você se vendo sinalizando. Então, o nome disso é perspectiva do sinalizador. Também é outra coisa muito interessante da escrita de sinais. Então, no mundo todo existem muitas pessoas que são destras e outras canhotas. Em Sign Writing, a escrita, você pode perceber quando alguém é destro ou canhoto. Então, porque em língua de sinais existe a mão mais usada e isso é perceptível quando se faz escrita. Então, agora nós vamos aprender a orientação da palma. Então, a primeira configuração de mão que vamos usar é essa. Então, eu vejo o dorso. Como que eu escrevo ele? Então, eu escrevo o dorso preto. Olha só a imagem. Se eu vejo a palma da mão, eu escrevo ela, eu escrevo ela branca. Então é algo bem visual, porque a palma é clara, o dorso é mais escuro, isso é normal. Mas e se eu vejo de lado? Como que eu escreveria isso? Então, metade é branca e a outra metade é preta. Veja o exemplo. Então, isso pode ser tanto direita quanto esquerda. Então, você, quando estiver escrevendo Sign Writing ou lendo, precisa prestar muita atenção na cor, se está branco ou preto, para você entender exatamente como é feito o sinal. Então, agora, nós vamos ver outra coisa importante, que é o contato. Então, o primeiro contato que nós vamos aprender é o contato chamado tocar. O símbolo é esse daqui, ó. É semelhante a uma estrelinha. Então, esse contato, tocar, ele não é forte. Ele é um contato simples, normal. Então, por exemplo, o sinal de casa. Como que eu escreveria ele? Lembra da configuração de mão que a gente usou no início? Ela está de lado. Então, eu vou escrever ela preta e branca. Só que o sinal ele está inclinado, a mão está inclinada. Isso, então eu faço dessa forma. E aí eu coloco o contato, o toque. Então, eu tenho 2 toques. Olha só como que é feito. Isso. Então, esse é o sinal de casa. Outro, rezar ou orar. O sinal é esse. Como que eu escreveria isso? Então, é semelhante ao sinal de casa. A mão está de lado, ou seja, eu vou escrever ela metade preta, metade branca. E as duas mãos estão dessa forma. E o contato? Eu coloco o toque. Olha só. Orar, rezar. Fácil, né?
Outro exemplo. Então você está jogando futebol ali e o técnico, ei, tempo. Tempo. Como que eu escreveria esse sinal? Olha só. Lembra que se está metade preta e metade branca, eu escrevo ela assim, que ela está de lado. Mas a mão está inclinada, então eu vou escrever ela dessa forma, porque eu vejo parte preta e parte branca, as duas. Então a outra mão, ela também está de lado. Nós temos um toque duplo. Então, olha só como que eu escreveria. Fácil, não é mesmo? Agora eu vou te dar uma dica muito importante para você evitar cometer erros. Então, o símbolo de tocar, ele não pode atrapalhar a configuração de mão. Em signwriting é muito importante que a configuração de mão ela esteja próxima. Então, olha só o que você não pode fazer. Então, o contato fica ali no meio da configuração de mão atrapalha. Então, evite isso. Agora, nós vamos dar prosseguimento e aprender mais duas configurações de mão. Olha só. Então, uma configuração é essa. Como que está a mão? Isso, ela está dessa forma. Então, lembra que quando está branca que eu estou vendo a palma da mão. Então, essa configuração de mão pode ser dessa forma também e assim. Então, é tanto a letra S quanto o número 8, mesmo sinal. Então, por exemplo, o que é isso? Olha o movimento. Sinal de carro. Então, tem um movimento aqui para cima e para baixo. O nome é carro. Outro, por exemplo, a loja está fechando a loja. Então, posso fechar ela assim, de cima para baixo. Então, a configuração de mão em S, que lado que ela está? Isso. Tá assim, o movimento é para baixo. Olha só como que se escreveria. Ele desce, fechar a loja. Outro. Então, a mão agora está de lado, ainda está em configuração em S, uma parte branca e outra preta. Então, por exemplo, você está ali dentro do ônibus segurando e aí você vai sair, vai descer. Então, tem aquele fio e você puxa. E aí o ônibus para no ponto, você desce e vai embora. Qual que é esse sinal? Como que eu escrevo esse dar sinal no ônibus? Eu escrevo dessa forma. Fácil, não é mesmo? Então, agora nós vamos ver outra configuração de mão, que é essa do dedo indicador. Configuração de mão em um. Então, primeiramente, nós vamos ver esse sinal, ó, sozinho. Então, não tem ninguém comigo, então eu estou sozinho. Então, você viu o movimento circular, depois nós vamos aprender mais sobre ele em outra aula. Então, sinal de sozinho. Outro, silêncio. Silêncio. Outro, esse é o último sinal que nós vamos ver. Que sinal que é esse? Não. Certo, não. Por quê que tá preto? Porque eu estou vendo o quê? O dorso. Então, por isso que eu escrevi ele preto. Então, essa foi a nossa primeira aula de signwriting. Você gostou? Você quer aprender mais? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, também de deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos, ok? Na próxima aula a gente se vê. Até mais.